Olá a todos do canal Examinando as Escrituras, mais uma aula de Bibliologia aqui no canal. Gostaria de compartilhar com você, que ainda não conhece as nossas redes sociais. Estamos pelo Facebook, _Examinando Escrituras Sagradas, pelo Instagram, _Neto de Lima, aqui no canal do YouTube, Examinando as Escrituras. Se você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe um like. Para os inscritos que assistirem esta aula e desejarem a bibliografia, deixe um comentário, deixe o seu e-mail, que eu estarei encaminhando a bibliografia por e-mail. Vamos lá? A Bíblia. Como surgiu o nome Bíblia, se na própria Bíblia não aparece esse termo? Nós não vemos em toda a sua extensão de todos os livros ela própria citando como Bíblia. Mas veja, em Mateus 21:42, ela se apresenta como as Escrituras. Em Isaías 34:16, o livro do Senhor. Em Romanos 1:2, Sagradas Escrituras. Em Hebreus 4:12, como palavra de Deus. Veja, a Bíblia é um livro singular. Trata-se de um dos livros mais antigos do mundo. E, no entanto, ainda é o best-seller mundial por excelência. É o produto do mundo oriental antigo, moldou, porém, o mundo ocidental moderno. Tiranos houve que já queimaram a Bíblia, e os crentes a reverenciam. É o livro mais traduzido, mais citado, mais publicado e que mais influência tem exercido em toda a história da humanidade. Veja, é muito interessante. A Bíblia é um livro que é mais traduzido, mais citado, mais publicado, mais vendido e que tem maior influência sobre toda a história da humanidade. Fantástico. Muitos livros conhecemos que são antigos, que são lidos, mas nenhum tem poder para influenciar uma humanidade, como a Bíblia tem. Veja, aqui são dados de uma pesquisa que eu encontrei de 2017, não encontrei uma pesquisa mais recente, diz um progresso da Biblioteca Digital da Bíblia. Então, nós em 2017 tivemos 1.735 textos em 1.269 idiomas únicos falados por 5,6 bilhões de pessoas. Em 2017, 1.078 escrituras em áudio. Veja, a escritura sagrada em áudio tem crescido muito. Muitos países não permitem as escrituras e ela em áudio, o acesso é maior também, é mais prático. Em 732 idiomas únicos, faladas por 4,9 bilhões de pessoas. Veja, no número total de falantes, nós temos 5,4 bilhões de Bíblias, 631 milhões de Novo Testamento e temos 406 milhões de porções e seleções. E temos 209 milhões de nenhuma descrição. E também o número total de idiomas, 7,097, 674 Bíblias, 1.515 Novo Testamento, 1.135 porções e seleções e 3.773 nenhuma descrição. Vejam, muita coisa ainda para se fazer. No Brasil, são faladas pelo menos 181 línguas indígenas, das quais 41 já possuem o Novo Testamento ou a Bíblia completa, como resultado do esforço de centenas de igrejas enviadoras, 10 agências missionárias, 80 tradutores e centenas de falantes nativos diretamente envolvidos no processo de tradução. A tradução de um Antigo Testamento geralmente é o projeto distinto da tradução do Novo Testamento, ainda que da própria língua. Assim, podemos dizer que nas últimas 6 décadas foram desenvolvidos 46 projetos de tradução
sendo 41 do Novo Testamento e 5 do Antigo Testamento, que resultaram, consequentemente, em 5 Bíblias completas, com o Novo Testamento e o Antigo Testamento, e 36 Novos Testamentos. Veja, aqui nós temos a pequena porção de Bíblia completa, 5 com o Novo Testamento e Antigo Testamento. Aqui nós temos 36 Novo Testamento, 28 traduções em andamento. Veja, 43 possivelmente cobertas ou sem carência e 69 possivelmente carentes de tradução. Ainda muita coisa a se fazer. Os 80 tradutores são oriundos de 7 diferentes países. 54 são casados, 25 solteiras e 1 solteiro. No total, foram 45 mulheres e 35 homens, sendo 79 evangélicos e 1 padre católico. Os 80 tradutores, olha, são oriundos de 7 países diferentes. Aqui nós temos um tradutor da Argentina, nós temos um da Colômbia, esse amarelinho, 2 da Alemanha, e aqui nós temos 7 do Canadá, 2 da Inglaterra, 3 do Brasil, aleluia, glória a Deus, e 44 dos Estados Unidos. Veja, quanto ao estado civil, 67,5 são casados, quanto ao sexo, 56,2 são mulheres. É uma grande parte de mulheres tradutoras. Portanto, os projetos de tradução até então concluídos foram efetivados, na sua maioria, por força missionária estrangeira, com uma participação relativamente equilibrada de missionárias solteiras e casais missionários. Aqui, complementando o finalzinho aqui, felizmente, nos últimos anos, a participação de brasileiros tem crescido. Apesar de ainda tímida e algo muito animador, é um crescente envolvimento de indígenas traduzindo a palavra para a sua própria língua. Veja, aqui nós temos famílias indígenas, né? E eu até tive a oportunidade de estudar com o João Urebê. Se ele estiver nos assistindo, um abraço. Ele é da tribo de Chavante. E em Arandu, na cidade de Arandu, eu tive a oportunidade de conhecer um amazonense que era da tribo dos Ticunas. Se ele estiver nos assistindo, também um abraço. E eu tenho um amigo, o Jairo, eu não sei qual que é a tribo dele, mas ele também é índio, né? Nós estudamos lá no seminário. Se ele estiver nos assistindo, um abraço, Jairo. E aqui veja, a população, menos de 1.000, 11 traduções. De 1 a 5.000, 20 traduções. De 5 a 10.000, 3 traduções. Mais de 10.000, 7 traduções. As 41 traduções concluídas e as populações indígenas. Veja, segundo Champlin, Russell Norman Champlin, PhD em línguas clássicas pela Universidade de Utah. Ele faleceu em 2018, trabalhou mais de 30 anos na Unesp, aqui no Brasil, e ele escreveu o comentário do Antigo Testamento, comentário do Novo Testamento, versículo por versículo, e também a enciclopédia que nós estamos usando aqui como base da bibliografia, a enciclopédia da Bíblia Teológica e Filosófica. Então Champlin vai dizer que a palavra portuguesa Bíblia vem do grego Bíblia, que é o plural de biblion, livros. Portanto, significa livros. Essa palavra deriva-se originalmente da cidade fenícia de Biblos, que era um dos antigos e importantes centros produtores de papiro, o papel antigo. Com o tempo, esse vocábulo terminou sendo usado para designar as Sagradas Escrituras. A palavra grega biblos significa um livro, um escrito, qualquer, tendo mesmo servido para indicar o livro da vida, como se vê em Apocalipse 3:5, isto é, um livro sagrado.
A palavra Bíblia, mediante um desenvolvimento histórico divinamente dirigido, segundo cremos, veio a designar o livro dos livros. As Escrituras Sagradas, compostas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, da Antiga Aliança ou Nova Aliança, a principal fonte de ensinamento religioso e ético da nossa civilização. Veja, a Bíblia é uma coletânea de 66 livros. Temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Antiga Aliança ou Nova Aliança. No Novo Testamento temos 39 livros e 27 livros no Novo Testamento, 39 no Antigo Testamento. O cânon total ele fechou com 16 séculos, 1600 anos, e temos em torno de 36 autores. A tradução de João Ferreira de Almeida, que nasceu em Torres de Tavares, em Portugal, no ano de 1628, realizou a obra de tradução da Bíblia. Ele era pastor protestante, aprendeu o hebraico e o grego e assim usou os manuscritos dessa língua como base de sua tradução, ao contrário dos outros tradutores que sempre se utilizavam da Vulgata Latina como base. Aqui o Concílio de Trento, 1545 a 1563, existem outros concílios também, como por exemplo de Nicéia, 325 e 787. Temos o Concílio de Éfeso, 431. Temos o Concílio de Constantinopla, 381, depois 680 a 681, 787. Tivemos também o Concílio de Calcedônia, 451. Tivemos o Concílio de Orange, 529. Tivemos o Concílio de Latrão, 125, tivemos o Concílio de Florença, 1438 e 1445. O Concílio de Trento foi o 19º concílio. Depois tivemos o primeiro Concílio de Vaticano, de 1869 a 1870, e segundo Concílio de Vaticano, 1962 a 1965. Então, o Concílio de Trento, ele foi o 19º, conforme já falamos. Ele foi uma reação da Igreja Católica à Reforma Protestante. Por isso temos o nome Contra-Reforma. Então o concílio buscou conciliar as novas doutrinas do protestantismo, além de reafirmar os dogmas católicos. As decisões do Concílio de Trento, a condenação à venda da indulgência, a confirmação do princípio da salvação pelas obras e pela fé, resultou a importância da missa dentro da liturgia católica, confirmou o culto do santo e de Maria, a reativação da Inquisição, reafirmou a doutrina na infalibilidade papal, confirmou os 7 sacramentos, né? Teve proibições também. Veja, o Concílio de Trento, ele separou, incluiu livros ali no cânon, né, católico. Houve divergências, por isso que Lutero ele avançou com a reforma, né? Também temos João Calvino também. Veja, Martinho Lutero decidiu formar a Bíblia seguindo a tradição hebraica, que retém como livros inspirados em relação ao Antigo Testamento somente o que foi escrito em grego. Os católicos, ao invés, defendem a inspiração também para 7 livros que os escritos em grego estão presentes na própria Bíblia. Esses livros são, veja, nós entendemos que a nossa Bíblia ela é inspirada, ela no ato que foi escrita, ela foi inspirada por Deus. Então, os livros eles são inspirados. Os livros que não são inspirados, eles não devem estar no cânon bíblico. Por exemplo, na Bíblia católica que foi incluído esses 7 livros, que é Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, além de partes de Esther e Daniel.
desmerece o teor histórico. Livros são históricos, mas não são inspirados. E muitos deles têm influência gnóstica, que nós vamos ver mais para frente o que é essa influência gnóstica. Então, a palavra apócrifo é derivada do grego ta apócrifa, as coisas ocultas, embora não haja nenhum sentido rigoroso no qual esses livros estejam ocultos. Tanto o status destes livros quanto o uso do termo apócrifo tem causado confusão desde os tempos mais remotos da Igreja, no sentido restrito. A palavra denota os livros acima mencionados, em contraste com os pseudos epígrafos, ou seja, pseudo, falso, epígrafo, escritos, falsos escritos. Mas o sentido mais amplo da palavra refere-se a qualquer trecho extracanônico, além de sofrer influência gnóstica. Veja, o gnosticismo era uma seita. Ele expunha essencialmente um plano de salvação, tal como faz o cristianismo. Mas o que significa um conflito básico que é inevitável. O gnosticismo ele pintava a realidade como que divindade em dois dramas distintos, a saber, um espiritual e o cósmico, o outro histórico e o terreno. E o gnosticismo ele tem uma vertente, é um dos seus braços, que é o docetismo. E o docetismo ele não crê na humanidade de Jesus e divindade. Ele não crê que Jesus 100% humano e 100% Deus, 100% homem e 100% Deus, por causa da influência filosófica de Platão. Platão, no campo das ideias, no mundo do sensível, ele acreditava que a matéria é má. Se a matéria é má, então o divino não poderia encarnar na matéria. E ele vai trabalhar com Demiurgo, que é um deus, artesão que cria todas as coisas. Então, o docetismo ele não vai acreditar na natureza divina de Jesus e humana ao mesmo tempo. A maioria dos gnósticos aceita alguma forma de docetismo, isto é, o conceito de que Cristo foi um homem real e sua vida humana foi apenas um papel teatral, e sua morte e sofrimento foram aparentes e não reais. O que é verdadeiro, Cristo é uma personalidade angelical. Então, assim, nós sabemos que isso não é real, não é verdade, porque Cristo veio Deus e homem. Ele teve desejos, necessidades, mas ele venceu. Então, nós cremos Cristo como homem e Cristo Deus. As duas naturezas juntas. Então, havia esse movimento naquela época e em relação também a esses livros apócrifos. A Bíblia compõe-se de duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia hebraica ela tem o Antigo Testamento. Nós temos a tradução dos 70, a Septuaginta, que traduziu a Torá para o grego, e nós temos também o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito pela comunidade judaica e por ela preservado 1 milênio ou mais antes da era de Jesus. O Novo Testamento foi composto pelos discípulos de Cristo ao longo do século I depois de Cristo. A palavra testamento, que seria mais traduzida por aliança, é tradução de palavras hebraicas e gregas que significam pacto ou acordo, celebrado entre duas partes, aliança. Portanto, no caso da Bíblia, temos o contrato antigo, celebrado entre Deus e seu povo, os judeus, e o pacto novo, celebrado entre Deus e os cristãos. Estudiosos cristãos frisaram a unidade existente entre esses dois testamentos da Bíblia. Santo Agostinho, o bispo de Hipona, diz o seguinte, que o Novo Testamento achava-se velado no Antigo Testamento, e o Antigo revelado no Novo.
Outros autores disseram o mesmo em outras palavras. O Novo Testamento está no Antigo Testamento ocultado e o Antigo no Novo revelado. Assim, Cristo se esconde no Antigo Testamento e é desvendado no Novo. Os crentes anteriores a Cristo olhavam adiante com grande expectativa, ao passo que os crentes de nossos dias veem em Cristo a concretização dos planos de Deus, ou seja, Cristo é a esperança da glória. Graças a Deus. Então, e a Bíblia? Como nós vemos a Bíblia? Como o mapa do viajante. A Bíblia é a espada do soldado, o cajado do peregrino, o paraíso restaurado, a bússola do piloto, o céu aberto, uma só doutrina, um só padrão moral, um só plano de salvação. Veja, provas da unidade da Bíblia. História do povo de Deus, as alianças de Deus com seu povo. Moisés, grande legislador. Deus habitou entre o povo no tabernáculo. Davi, Deus habitou entre o povo no templo de Jerusalém. Com Jesus, Deus habitou entre nós com Jesus e em nós, por meio do Espírito Santo. Aleluia. Este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Vou falar novamente. E eu espero que realmente as Sagradas Escrituras possam te afastar do pecado. Este livro, a Bíblia Sagrada, te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Porque os dois não andam juntos. Jesus ama o pecador, mas abomina o pecado. 40 escritores de épocas diferentes, um não leu o que o outro escreveu. 66 livros escritos em 1600 anos. Pelo único inspirador, Deus. Interpretar, considerando o propósito principal da Bíblia, devemos também interpretar as Sagradas Escrituras considerando o propósito principal do autor, interpretar as Sagradas Escrituras, o que vem depois, considerando o que veio antes, ou seja, interpretar o Novo Testamento considerando o Antigo. Hermenêutica. Hermenêutica vem do grego hermenuo. Veja, explicar, interpretar, traduzir, falar com clareza. A hermenêutica é fundamental para a gente fazer análise dos textos bíblicos. Hermenêutica também representa humildade, conversão, discernimento, comunhão, bom senso, honestidade, estudo, ausência, integridade, prudência, comunhão e oração. E para onde ir? Veja, conhecer a Bíblia para viver de modo digno. Conhecer a Bíblia para agradar o Senhor. Conhecer a Bíblia para frutificar em boa obra. Conhecer a Bíblia para conhecer a Deus. Veja, a Bíblia no Antigo Testamento ela tem 39 livros, no Novo Testamento 27. No Antigo Testamento 929 capítulos e no Novo Testamento 260. No Antigo Testamento 30 autores, no Novo Testamento 9. Temos alguma variação para mais para menos, dependendo da interpretação do autor. Então, há correntes que defendem que existe 34, há corrente que defende 39 e 40. No Antigo Testamento temos 23.214 versículos e no Novo Testamento 7.959. No Antigo Testamento escrito em hebraico e no Novo Testamento grego koiné, com pequenas passagens no Novo Testamento em aramaico. Pequena parte, muito pequena. Verso central no Antigo Testamento, 2 Crônicas 28, Atos 17 no Novo Testamento. Capítulo central no Antigo Testamento, Jó 2. No Novo Testamento, Romanos 13.
Livro central no Antigo Testamento, Provérbios, no Novo Testamento, 2 Tessalonicenses. Verso menor no Antigo Testamento, Êxodo 20, 13. No Novo Testamento, João 11, 35. Clássico texto que Jesus vai onde Lázaro estava morto e Jesus chorou pelo seu amigo que estava ali dormindo. Verso maior no Antigo Testamento, Esther 8, versículo 9. No Novo Testamento, Apocalipse 20, verso 4. No Antigo Testamento, a mensagem é: Jesus virá. No Novo Testamento, Jesus já veio, graças a Deus. E os escritores da Bíblia, vejam, eram pessoas que também tinham suas ocupações. Paulo, homem culto, fazedor de tendas. Amós, totalmente diferente, homem do campo, boiadeiro. Samuel, sacerdote, juiz e profeta. O único que tem a tríplice coroa. Temos Eli, que foi sacerdote, foi juiz, mas não foi profeta. Davi foi rei. Mateus, funcionário público, coletor de impostos. Pedro, pescador. Moisés, legislador. Lucas, médico. E o que Deus falou para os escritores da Bíblia? Veja, para Moisés disse o Senhor: escreve isto para a memória num livro. Para Samuel, disse o Senhor a Samuel, em 1 Samuel 3,11. Davi, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Isaías, palavra que em visão veio a Isaías, escreve-o num livro. Ezequiel, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, escreve isto na sua presença. João, revelação de Jesus Cristo para mostrar as coisas em que breve devem acontecer. Veja, aqui é um fragmento do Antigo Testamento, do livro de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet Haret. Interessante que esse verbo bará é exclusivo de Deus. E ele criou do nada. É exclusivo de Deus. Na língua hebraica é usada só para a criação de Deus. Só ele tem essa exclusividade de Deus. E aqui nós temos João 1:1, em que o Logos cai o Logos em proston, teon, cai teon em o Logos. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é Deus, o verbo encarnado. Veja, no Antigo Testamento em hebraico, no Novo Testamento em grego. E o Canon? Canon quer dizer medida exata. Imagina, como se você fosse numa régua, a medida dele é exata. É uma palavra inspirada por Deus, cheia de autoridade, que demorou 16 séculos para ser fechado. Medida exata. Eu conheço um livro que dá para pôr na Bíblia. Não dá. Não existe essa possibilidade. A Bíblia, ela fechou o Canon com livros inspirados por Deus na medida exata. Através dos séculos, Deus tem preservado sua palavra para que a humanidade conheça toda a verdade sobre o seu passado, seu presente e seu futuro. E por meio dela que conhecemos a dimensão do amor de Deus por nós. No Antigo Testamento, veja, a lei, fundamento da chegada de Cristo. Livros históricos, preparação para a chegada de Cristo. Livros poéticos, anelo pela chegada de Cristo. Profecia, certeza da chegada de Cristo. E no Novo Testamento, nos Evangelhos, manifestação de Cristo, no livro de Atos, que é o livro histórico, propagação de Cristo, nas epístolas ou nas cartas, interpretação e aplicação de Cristo, e no Apocalipse, consumação em Cristo. Veja que nós temos a nossa estante com os livros, composto por 2 períodos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Cada período
composto por 4 seções, formando 8 seções nesse compêndio do histórico. Conhecemos como livro sagrado, Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Veja, as 4 seções do Antigo Testamento, nós temos o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Pentateuco, 5 livros da lei. Os históricos são os gêneros literários, as narrativas. Os poéticos são as poesias hebraicas, com exceção de Salmo, que são poesias cantadas. E os proféticos, nós temos os profetas maiores e menores. Ali nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e aqui os seus capítulos. Nos históricos são 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, primeiro livro do Reis, segundo livro do Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros históricos são gêneros literários, as histórias são contadas como narrativas. Veja, os poéticos, temos o livro de Jó, poesia hebraica, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, capítulos também. Profetas maiores, Isaías, Jeremias, que escreveu Lamentações, Ezequiel e Daniel, profetas que têm em seus escritos um maior conteúdo profético. E aqui os capítulos. E os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 12 livros que na Bíblia hebraica são chamados de Dodecá, profetas menores. Aí temos o período interbíblico de 400 anos, onde houve um silêncio total da parte de Deus. Se os irmãos lerem Malaquias, vai haver a profecia, e em Mateus vai se cumprir com o nascimento de João Batista como precursor de Jesus para preparar o caminho para o Messias. Mas houve esse período interbíblico, intertestamentário, de 400 anos. Aí veio o Novo Testamento, a Nova Aliança. Veja, também com 4 seções, contendo os Evangelhos, os livros históricos, que é o livro de Atos, cartas ou epístolas, cartas paulinas, cartas gerais e o livro profético. Veja, os Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são os Evangelhos sinóticos. Segundo Champlin, o termo sinóticos é a compreensão de uma visão conjunta sobre algo, uma visão de um mesmo ângulo. Veja, nós temos o Evangelho de Marcos, Lucas e Mateus. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos era discípulo de Pedro, então a sua influência é Pedro. Provavelmente Pedro ajudou Marcos a escrever esse evangelho. Mateus era apóstolo, Lucas era discípulo, era médico, não, e foi solicitado por Teófilo que Lucas fizesse esse registro preciso, histórico do Evangelho. Então, veja, 18% de Marcos está em Mateus e 10% de Mateus é de Marcos. 3% de Lucas está em Marcos e 1% de Marcos está em Lucas. 23% de Lucas é de Mateus e 25% de Mateus é de Lucas. Agora, Marcos, ele tem 3% só dele. Mateus tem 20% só dele e Lucas tem 35% só dele. Mas, juntando os livros,
41% de Lucas, 45% de Mateus, 76% de Marcos são similares. São como lidos em a mesma história, por isso que eles são chamados de livros sinóticos. E nós também temos o quarto evangelho, que é o Evangelho de João, considerado o evangelho divino, e foi muito importante a sua escrita pela sua época. João foi aprisionado na ilha de Patmos, no governo de Diocleciano, se não me falha a memória. E João escreve o Evangelho para confirmar a veracidade, a natureza de Jesus divina e humana. Então ele traz esse Evangelho, um relato dele como apóstolo, os milagres de Jesus. É um livro fantástico. O livro histórico de Atos, e aqui os capítulos. Veja, as cartas paulinas. O apóstolo Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Temos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeiro livro de Tessalonicenses, segundo livro de Tessalonicenses, primeiro livro de Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon, cartas paulinas. E as cartas gerais? Hebreus, Tiago, primeiro livro de Pedro, 2 Pedro, primeiro livro de João, 2 João, 3 João, Judas, e de profecia temos Apocalipse. Veja, fechamento do cânon com as 8 sessões, com os 2 testamentos e os livros divididos nas suas sessões. Então nós fechamos aqui a aula de bibliografia, bibliologia. Aqui o esboço do livro de Gênesis. Nós vamos trabalhar na próxima aula panorama bíblico, começando no livro de Gênesis. Primeiro capítulo de Gênesis é a criação em geral, a criação do homem em particular, no capítulo 2. Capítulo 3 trata da queda. Então, capítulo 1 e 2, nós temos um momento totalmente único. E o livro de Gênesis ele é a base de toda a história. E a partir do verso 3 nós vemos o plano redentor, Cordeiro Pascal, sua projeção, para que nós pudéssemos hoje ter vida e vida em abundância. Então, a partir do capítulo 3, começa por toda a extensão da Bíblia o plano redentor. E o capítulo 1 e 2 é a criação de Deus, a manifestação da glória dele, do poder e graça na criação. Então nós temos no capítulo 3 a queda, a aparição do Senhor, a maldição, a expulsão do jardim. Capítulo 4 a 9 o dilúvio. No capítulo 10 a 11 as nações. Capítulo 12, que é o capítulo chave do livro de Gênesis, a formação do povo de Deus com o primeiro patriarca Abraão. Então nós temos a chamada, a promessa, Abraão e Ló, aliança, muito rico capítulo, assim como todo o livro de Gênesis. E no 25:19, Isaac, pacto divino, de Jacó, luta de Jacó em Arão, casamento e a prosperidade de Jacó. E no capítulo 34-50, Jacó incluindo José. Então, Jacó e José, as permanências no Egito. Tem a morte de Jacó e José. E assim encerramos nosso esboço de Gênesis. Eu disse no outro vídeo que disponibilizaria aqui para os irmãos. E estamos disponibilizando. Próxima aula, panorama bíblico do Antigo Testamento, livro de Gênesis. Esse vídeo, essa aula de bibliologia,
É de suma importância que os irmãos entendam as sessões da Bíblia, 8, os dois testamentos, Antigo e Novo, os evangelhos sinóticos, cartas. É muito importante que os irmãos entendam, conheçam sobre a bibliologia. A bibliologia é muito rica para podermos entrar no panorama bíblico. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um que está assistindo essa aula e gostaria de orar com vocês. Amado Deus e eterno Pai, nós colocamos, ó Deus, nossas vidas diante de Ti e rogamos a Tua graça, pois só o Senhor é quem pode nos abençoar, nos alcançar e nos ajudar, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer a vida de cada um que está assistindo essa aula, a minha vida, Pai, me capacita a todos, ó Pai, em nome de Jesus. Possamos, ó Deus, ter o entendimento do Teu Espírito Santo sobre as coisas do Teu reino, Pai. Ó Deus, fica com cada um, abençoe a vida de cada um aqui no canal, examinando as Escrituras, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui e nos encontramos na próxima aula, Panorama Bíblico do Antigo Testamento, livro de Gênesis. Um grande abraço e até lá.